Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope. E disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou, também, por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda, e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face, é às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E, indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte, para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento que estão navegando em alto mar numa pequena embarcação. O céu estava claro quando partiram, mas agora nuvens escuras se aproximam rapidamente. As ondas começam a crescer, balançando violentamente o barco. O vento uiva ao redor de vocês, e cada onda parece mais ameaçadora que a anterior. É neste momento de terror que vocês avistam uma figura se aproximando, caminhando sobre as águas turbulentas como se fosse terra firme. Esta imagem nos transporta diretamente para o coração das leituras de hoje, onde encontramos lições profundas sobre orgulho,
humildade, fé e a presença transformadora de Deus em meio às tempestades da vida. Nossa primeira leitura nos leva ao deserto, onde testemunhamos um dos episódios mais dolorosos da jornada do povo de Israel rumo à terra prometida. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, começam a murmurar contra ele. Acaso foi somente por meio de Moisés que o Senhor falou? Não falou também por nosso intermédio? Que pergunta carregada de veneno! Por trás desta aparente questão teológica, esconde-se algo muito mais sombrio: a inveja, o orgulho ferido, o desejo de poder. Miriam e Arão não estão genuinamente preocupados com questões de autoridade espiritual. Estão ressentidos porque Moisés ocupa uma posição de liderança que eles também desejam. Quantas vezes nós também não caímos nesta mesma armadilha? Quantas vezes questionamos a autoridade de outros não por amor à verdade, mas porque nosso orgulho foi ferido? Quantas vezes usamos argumentos aparentemente espirituais para mascarar nossos próprios desejos egoístas de reconhecimento e poder? Imaginem a dor no coração de Moisés ao ouvir estas palavras de seus próprios irmãos. Aqueles que deveriam estar ao seu lado, apoiando na difícil tarefa de liderar um povo rebelde através do deserto, agora se voltam contra ele. Moisés, que havia sacrificado uma vida confortável no palácio do faraó para libertar seu povo, agora enfrenta a ingratidão e a traição daqueles mais próximos a ele. Mas a resposta de Deus é imediata e poderosa. Ele chama os 3 irmãos à tenda do encontro e confronta Miriam e Arão diretamente. Ouvi bem as minhas palavras, diz o Senhor. Se houver um profeta entre vós, em visão me revelarei a ele, em sonhos falarei com ele. Não assim com meu servo Moisés. Face a face falo com ele. Que declaração extraordinária! Deus está estabelecendo claramente que Moisés tem um relacionamento único com ele. Não é uma questão de favoritismo, mas de chamado específico e intimidade espiritual desenvolvida através de anos de obediência fiel. E então vem o julgamento. Miriam é atingida pela lepra. Imaginem o choque, o horror deste momento. Em um instante, aquela que havia questionado a autoridade de Moisés se vê coberta por uma doença que a tornaria impura, isolada da comunidade. Mas aqui vemos algo maravilhoso no caráter de Moisés. Em vez de se alegrar com a punição de sua irmã, em vez de dizer bem feito, ele imediatamente intercede por ela. Ó Deus, eu te suplico, cura-a. Que coração generoso! Que espírito perdoador! Moisés demonstra aqui a verdadeira grandeza de um líder segundo o coração de Deus. Esta história nos ensina sobre as consequências devastadoras do orgulho e da inveja, mas também sobre o poder transformador da humildade e do perdão. Moisés é descrito como o homem mais humilde da face da terra. Sua humildade não é fraqueza, mas força espiritual que lhe permite interceder até mesmo por aqueles que o feriram. Agora, voltemos nosso olhar para o Evangelho de Mateus, onde encontramos os discípulos em uma situação igualmente desafiadora. Jesus os havia enviado para atravessar o mar enquanto ele subia ao monte para orar. Mas no meio da noite, eles se encontram lutando contra ventos contrários, as ondas ameaçando engolir sua pequena embarcação. É aqui, na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, o momento mais escuro antes do amanhecer, que Jesus vem até eles, caminhando sobre as águas. Que imagem poderosa! Jesus não vem quando é conveniente, quando o mar está calmo e a jornada é fácil. Ele vem precisamente no momento de maior necessidade, quando a tempestade está mais feroz. Mas a reação inicial dos discípulos é de terror. É um fantasma, gritam eles. Não é surpreendente. Quantas vezes nós também não reconhecemos a presença de Deus porque Ele vem de uma forma que não esperávamos? Quantas vezes nossa própria ansiedade e medo nos impedem de ver que Cristo está bem ali conosco, mesmo em meio à tempestade? Jesus imediatamente os tranquiliza. Coragem! Sou eu. Não temais. Que palavras reconfortantes. Sou eu. Estas 2 pequenas palavras carregam todo o peso da presença divina. É o mesmo eu sou que se revelou a Moisés na sarça ardente, o mesmo nome sagrado que ecoa através das Escrituras. E então Pedro, em um momento de fé corajosa, pede para sair do barco. Senhor, se és tu,
Manda-me ter contigo, caminhando sobre as águas. Que audácia! Que fé extraordinária! Pedro não se contenta em apenas ver Jesus, ele quer participar do milagre. Jesus simplesmente responde: "Vem!" E Pedro sai do barco. Por alguns momentos maravilhosos, ele faz o impossível, caminha sobre as águas, desafiando todas as leis da física, sustentado apenas pela palavra e presença de Cristo. Mas então acontece algo profundamente humano. Pedro viu o vento forte e teve medo. No momento em que tirou os olhos de Jesus e focou nas circunstâncias ao seu redor, começou a afundar. "Senhor, salva-me!" grita ele, e imediatamente Jesus estende a mão e o segura. Quantos de nós somos como Pedro neste momento? Começamos nossa jornada de fé com entusiasmo, dispostos a fazer o impossível. Mas quando as tempestades da vida se intensificam, quando as ondas de dificuldade parecem ameaçar nos engolir, tiramos os olhos de Jesus e começamos a afundar. A pergunta de Jesus ressoa através dos séculos: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Não é uma repreensão cruel, mas um convite gentil à reflexão. Por que duvidamos? Por que permitimos que as circunstâncias externas superem nossa confiança no poder e presença de Cristo? Quando Jesus entra no barco, o vento se acalma. Que simbolismo poderoso! A presença de Cristo traz paz não apenas às tempestades externas, mas às tempestades internas de nossos corações. E a resposta dos discípulos é adoração. Verdadeiramente és filho de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, estas duas leituras nos apresentam contrastes marcantes. De um lado, vemos o orgulho de Miriam e Arão levando a divisão e julgamento. Do outro, vemos a fé de Pedro, mesmo com suas limitações, sendo honrada por Cristo. De um lado, a murmuração no deserto, do outro, a adoração no barco. Todos nós enfrentamos tempestades em nossas vidas. Podem ser tempestades de doença, problemas financeiros, relacionamentos quebrados, crises de fé, ou simplesmente o desgaste da vida cotidiana. E em meio a essas tempestades, somos tentados a reagir como Miriam e Arão, culpando outros, questionando a liderança de Deus, deixando o orgulho e a inveja envenenarem nossos corações. Mas as leituras de hoje nos convidam a uma resposta diferente. Somos chamados à humildade de Moisés, que mesmo ferido pelos mais próximos, intercede por eles. Somos convidados à coragem de Pedro, que mesmo imperfeito em sua fé, está disposto a sair do barco e tentar o impossível. E acima de tudo, somos lembrados de que Cristo vem até nós em nossas tempestades. Ele não nos abandona quando os ventos são contrários. Ele não se afasta quando as ondas ameaçam nos engolir. Mesmo quando nossa fé vacila, Ele estende sua mão para nos segurar. Hoje, convido cada um de vocês a examinar suas próprias tempestades. Onde vocês têm permitido que o orgulho e a inveja criem divisão em suas vidas? Onde precisam da humildade de Moisés para interceder por aqueles que os feriram? Onde necessitam da coragem de Pedro para sair do barco da segurança e confiar no poder de Cristo? Lembrem-se, não precisamos ter fé perfeita para experimentar o poder de Deus. Pedro começou a afundar, mas Cristo segurou. Nossa fé pode ser pequena, pode vacilar, mas Cristo é fiel. Ele está conosco na tempestade, não apenas como observador, mas como aquele que tem poder para acalmar os ventos e as ondas. Que possamos, como os discípulos naquele barco, reconhecer verdadeiramente quem é Jesus. Que nossa resposta às tempestades da vida seja não murmuração e divisão, mas adoração e confiança. Que tenhamos a humildade para reconhecer nossas limitações e a coragem para dar passos de fé, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. E que sempre lembremos, quando Cristo entra em nosso barco, quando sua presença preenche nossas vidas, os ventos se acalmam e a paz reina. Esta é a promessa do Evangelho. Esta é a esperança que temos em Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe e os proteja em todas as tempestades da vida. Que Ele faça resplandecer seu rosto sobre vocês e lhes conceda sua paz. Hoje, amanhã e sempre. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.